preparados para mais uma aulinha? A aula de hoje é de matemática, tá certo? Esse é o nosso componente curricular. E o tema da nossa aula de hoje é leve ou pesado. Sobre o que será que iremos falar? Vai pensando aí, tá certo? Eu sou a professora Josiane Santos, mas não estou sozinha aqui. Tem alguém que sempre está comigo no bate-bola. Quando ela não está aqui dando aula, ela está no chat. Quando ela está no chat, quem está dando aula sou eu. Vamos dar um olá para a professora Iris. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. Olá, crianças. Já estou aqui esperando você. E hoje eu estou vendo que a mesa da professora Josi está bem recheada. O que será? Tem uma fita métrica, o relógio, balança, um deck, né? Será que ela vai falar sobre instrumentos de medida, alguma coisa assim? Será? Vamos ver. Fica aí bem atento, tá? Vai aí pensando para descobrir, mas antes disso eu quero dizer que nem a professora Iris nem eu estamos sozinhas. Tem alguém que está deixando a nossa aula mais acessível. Eu quero agradecer a essa pessoa que todos os dias torna a aula acessível para os nossos alunos surdos. É a Brielle, a nossa intérprete de Libras. Muito obrigada, Brielle, por deixar a minha aula mais acessível. Sem a presença da Brielle, eu jamais conseguiria chegar até os meus alunos surdos. E aí, o que será que a gente vai aprender na aula de hoje? Vai prestando atenção aí, tá certo? O que podemos medir? Tá? Eu passei um pouquinho rápido, deixa eu voltar aqui. O que podemos medir? Já parou para pensar? O que é que a gente pode medir? O que será, hein? Eu estou com alguns instrumentos aqui na minha mesa e justamente esses instrumentos me faz pensar no que é que eu posso medir. A gente pode medir comprimento. Olha aí, ó, no vídeo a pessoa está utilizando uma trina para medir o comprimento. Eu posso medir a massa, não é? Para poder descobrir o peso, a massa de alguém, ou de algum objeto, ou de alguma fruta, de algum legume. Eu preciso desse instrumento aí, tá? Então, eu posso medir massa, posso medir comprimento, como eu já falei, posso medir capacidade, posso medir o tempo e posso medir a temperatura. Geralmente, quem utiliza esse instrumento aí para medir a temperatura são as mamães, os papais, os adultos, quando tem alguma criança que está doente ou até algum adulto que está doente, que a gente sente que a temperatura do corpo está um pouco alta, utilizamos esse instrumento para medir a temperatura. Então, a gente já percebeu o que é que a gente usa, que instrumentos podemos utilizar para medir. Pois é sobre isso que iremos falar na aula de hoje. Na aula de hoje, iremos fazer comparações relacionadas à massa das coisas, tá? Eu vou fazer comparação junto com você relacionada à massa. Mas antes disso, eu quero mostrar esses instrumentos aqui, né? Que eu falei, né? Mostrei no slide, né? O que é que a gente pode utilizar para medir, o que podemos medir e que instrumentos podemos utilizar para realizar determinada medida. Bem, quando eu quero medir a massa de um objeto, ou o peso, como a gente geralmente chama, eu utilizo uma balança. Está aqui a minha balança. Existem outros modelos de balança, tá? Eu trouxe esse daqui. Quando eu quero medir o tempo, aí eu utilizo o quê? O relógio. Olha aqui o relógio na minha mesa, ó. Existe só esse modelo? Não, existem outros modelos de relógio. Inclusive, eu estou com uma pulseira aqui no meu braço que também mede o tempo, certo? Quando eu quero medir o comprimento, eu preciso da fita métrica, da trena, que são os instrumentos que vão me ajudar a medir o comprimento. E quando eu quero medir capacidade, tá certo? Aí eu vou utilizar o Becker, como a professora Iris muito mencionou, tá? Que é aqui, ó, ele vai dar, ó, a capacidade das coisas. Esse daqui tem a capacidade para 1000 ml, tá certo? Quando sua mamãe vai fazer uma receita de bolo, por exemplo, ela utiliza um recipiente que tenha as medidas, tá? Ela não vai usar um becker, mas ela vai usar um recipiente que tenha a medida na frente para ela poder não fazer uma receita e o bolo desandar, né? Para que o bolo não desande, aí ela utiliza um instrumento, tá? Um recipiente que tem as medidas marcadas para ela poder colocar a quantidade exata, seja de leite, seja de suco, se o bolo for de frutas,
ou de qualquer outra coisa, tá certo? E aí, professora Iris, já utilizou algum desse instrumento aqui? Eu já utilizei. E na minha casa, professora Josi, no meu banheiro, tem uma balança que eu me peso, né? Que eu vejo a massa do meu corpo. O relógio que a gente sempre está usando, porque a gente precisa saber da hora, do tempo, para poder não se atrasar, né? Eu não sou de fazer bolo, não. Mas, às vezes eu uso para fazer alguma coisinha em casa, assim, que não é um bolo, mas pode ser uma tortinha, salgada, uma coisinha. Eu posso usar uns copozinhos de medida, né, que tem lá a Isso. capacidade, não é um beck desse, né? E eu uso, sabe, a fita métrica, geralmente a costureira usa quando vai fazer uma roupa. E quando eu preciso medir o comprimento, eu uso a régua, né? Que é um material que todos os estudantes também têm, não é isso? Isso mesmo, olha aí, a professora Iris bem mencionou. A régua é um instrumento que você utiliza para medir o comprimento. Aqui eu trouxe a fita métrica, mas a professora Iris lembrou da E no régua. vídeo, a senhora mostrou a trena, que geralmente os pedreiros, né, Utilizam. utiliza para ver o terreno, o comprimento do terreno, para poder construir a casa direitinho, não é isso? Isso mesmo, porque esses instrumentos de medida já aprendemos em outras aulas anteriores que existem os instrumentos de medidas que são os padronizados, que são esses daqui, que dão a medida exata do que a gente quer fazer, né? No caso, se for o comprimento, eu vou medir o mesmo comprimento que eu medi na minha fita métrica, a costureira em outro local, até em outro país que utiliza a fita métrica, vai dar a mesma medida, porque é um instrumento padrão, né? Se eu for ver a hora no relógio, tá certo? Eu tenho aqui uma outra pessoa que mora no município aqui perto, também vai utilizar esse mesmo relógio para ver os horários, tá certo? Talvez modifique só a questão do fuso horário, mas vai utilizar um relógio para ver as horas também. Se fosse pesar, a mesma coisa, porque esses instrumentos são instrumentos padronizados. Mas a gente sabe que existem os instrumentos que não são padronizados, né? É aqueles que as pessoas utilizavam antigamente para medir as coisas, para saber o comprimento, né? Com passos, com palmos, mas não vamos falar sobre esses aqui, tá? Então vamos continuar a nossa aula. Medir é o mesmo que comparar grandezas, mas essas grandezas têm que ser de mesma natureza, tá certo? A gente não pode medir grandezas diferentes. Eu não posso medir o comprimento comparado com a capacidade. Tem que ser capacidade com capacidade, massa com massa, tempo com tempo, comprimento com comprimento, tá certo? Será? Você acha que podemos usar qualquer instrumento para medir? Eu acho que eu acabei respondendo essa pergunta quando eu fiz a afirmação anterior. Mas eu vou dizer, tá certo? Não podemos utilizar qualquer instrumento para medir. Porque quando eu vou medir o comprimento, eu vou utilizar o quê? A fita métrica ou qualquer outro instrumento que seja padrão para medir o comprimento. Por exemplo, a trena. Quando eu quero medir a temperatura, eu vou usar o termômetro, tá certo? Que a gente aqui utiliza o termômetro em graus Celsius, tá? Quando eu quero medir a capacidade, eu vou utilizar o recipiente que tem a marcação da capacidade, para minha receita não desandar, tá certo? E quando eu quero medir a massa de um corpo ou de um objeto, seja lá do que for, eu vou precisar de uma balança, tá certo? Então, não podemos utilizar qualquer instrumento. A balança vai ser para medir a massa, o becker ou qualquer outro recipiente que tenha capacidade vai ser para medir a capacidade, o termômetro só para medir temperaturas, tá certo? E a fita para medir comprimentos. Então, a resposta já foi dada, não é mesmo? E aí, vamos lá. Grandeza é algo que pode ser medido. Então, quando a gente pode medir algo, tá certo? No caso aqui, estamos falando de grandeza, tá certo? E medida é a quantidade que pode ser representada numericamente, tá certo? Deu para entender, não deu? Vamos continuar. Vem aí uma afirmação que eu vou fazer para você agora. Você sabia que a massa de um objeto corresponde ao peso que ele possui e quanto maior a massa, mais ele pesa? Pois é, quanto maior a massa o objeto possuir, mais ele vai pesar, perdão, tá certo? Mais ele pesa.
E aí vamos lá, vamos para o jogo do leve e do pesado para consolidar tudo que a gente viu na aula sobre medidas, tá certo? Vamos lá. E aí a gente está falando de quê? De massa, leve e pesado. A gente vai fazer só comparações sem precisar utilizar o instrumento, só com a capacidade da gente intelectual. Eu vou perguntar e eu tenho certeza que você vai saber responder. E a professora Iris vai me ajudar também, né? Vamos lá. Qual dessas frutas é mais pesada ou tem mais massa? Vou mostrar aí as imagens da fruta, tá? Uma banana, uma melancia na letra B e na letra C uma maçã. E aí, qual dessas frutas é mais pesada ou tem mais massa? A senhora já acabou de dar a explicação, então tenho certeza que as crianças em casa já responderam que é a letra B, né, professora Josi? A melancia, ela é maior e tem mais massa, é isso? É isso mesmo, a letra B. Vocês, como a professora Iris, acertaram. Estão feras, não é mesmo? Vamos para mais outra pergunta. Qual desses produtos é mais pesado ou tem mais massa? Aí eu tenho 1 quilo de feijão, tenho B, letra B, um saco de penas, tá certo? E na letra C, um pacote de bolacha. E aí, qual é o mais pesado? Professora Josi, lembro que teve uma aula que eu fui bem pega com uma dessas perguntas. Mas como não tem 1 quilo de pena, eu vou dizer que o mais pesado tem um pacote de bolacha, tem penas, 1 quilo de né? feijão. E 1 quilo de feijão. Então já está dizendo 1 quilo de feijão. Eu espero que desta vez eu não tenha caído, porque não tem 1 quilo de penas ali, viu? Tá certíssima, professora Iris. Dessa vez eu não coloquei nenhuma pegadinha, tá certo? Então, realmente a resposta correta é a letra A, porque eu coloquei 1 quilo de feijão. Então, eu já dei a quantidade, já dei o peso, 1 quilo. O pacote de bolacha não pesa 1 quilo. E as São penas gramas, né? são leves. São gramas. Isso mesmo, né? são gramas. E aí a professora Iris respondeu brilhantemente, a letra A está correta. Vamos para mais outra. Qual desses animais é o mais leve? Agora eu estou falando de animais. E eu quero saber qual deles é o mais leve, tá certo? Ou tem menos massa? O elefante, na letra A. Na letra B, um cavalo. E na letra C, um cachorro. E aí? Professora... Pelas imagens, né, e os outros animais que tem aí, já dá para saber a resposta, né, professora Iris? Professora Josi. E não é que é a letra C, ele é menor e é mais leve. O elefante é maior e tem mais massa, né? O Com cavalo certeza. também grande, tem massa, mais que o cachorro. Então, o mais leve é o cachorro, a letra C. Isso mesmo, acertou, professora Iris. Deu a resposta bem certeira. É o cachorro. O elefante e o cavalo são animais de grande porte e só em observar você já deve ter visto esses animais na TV, né, em algum filme e já deve ter percebido que eles são enormes, né? Comparado ao tamanho e à massa do cachorro, o elefante e o cavalo são mais pesados, tá? Tem mais massa. Agora vamos para mais outra pergunta. Qual desses produtos precisamos pesar ao comprar? Aí na letra A eu tenho uma garrafa de água, na letra B eu tenho carne e na letra C eu tenho um pote de extrato de tomates. E aí, qual desses produtos que eu acabei de falar e de mostrar nas imagens eu compro por peso? Professora Josi, compra por peso, vai pesar na balança. Então, é a letra B, a letra a carne, não é isso? Isso mesmo, professora Iris, a carne. A carne eu preciso pesar para saber a quantidade exata, o peso exato e fazer o pagamento, não é mesmo? E agora vem mais outra pergunta. Qual desses animais você conseguiria carregar no colo? Aí eu tenho na letra A uma baleia, na letra B eu tenho uma girafa e na letra C eu tenho um gato. Facinho, porque é aquele que a gente tem em casa, professora Josi. É a letra C, o gato. A baleia eu não ia conseguir colocar no meu colo. A girafa, eu nem vejo girafa, professora Josi. E o gatinho é meu animal doméstico, eu posso botar ele no colo. Letra Isso mesmo, C. letra C. Obrigada, professora Iris. E aí, relembrando o que foi que aprendemos na aula de hoje.
Que medida é a quantidade que pode ser representada numericamente? Aprendemos também que realizamos algumas comparações relacionadas às massas ou peso das coisas, tá certo? E percebemos que existe um instrumento específico para medir cada grandeza. Agora vem o desafio. Com a ajuda de um adulto, descubra qual dos pacotes, é mais pesado. Aí eu tenho 2 pacotes, o pacote A, que tem 5 maçãs dentro, e o pacote B, que tem 7 maçãs. Se você fosse segurar nas mãos esse pacote, qual deles você acha que seria mais pesado? Aí você bota a resposta no seu caderno, pode mandar pelo YouTube e por qualquer lugar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi, como sempre, olha, a senhora arrasa, viu? E as crianças também, sem elas não existiria o Educar Recife. Tchau, crianças.